A Guarda situa-se acima dos 1000 metros de altitude, sendo a cidade mais alta de Portugal. Em vários locais ainda podemos encontrar importantes vestígios do seu antigo castelo. Entre estes destacam-se a Torre de Menagem, a Torre e Porta dos Ferreiros, a Porta da Erva e a Porta del Rei. As origens da fortificação medieval remontam à transição entre os séculos XII e XIII, durante o reinado de Dom Sancho I, que transferiu para aqui a diocese da Egitânia, anteriormente situada em Idanha a Velha. Foi nessa época que a Guarda recebeu o seu primeiro foral, datado de 27 de novembro de 1199. A Torre de Menagem, implantada a 1056 metros de altitude, permite uma vista privilegiada sobre a cidade. De estilo gótico, a sua construção remonta ao final do século XIII, durante o reinado de Dom Dinis, monarca que também foi responsável pela edificação do troço norte das muralhas. Esta torre apresenta uma planta pentagonal irregular, erguendo-se isolada no topo de uma colina sobre um afloramento granítico. As fachadas principal e posterior possuem uma linha de mísulas desativadas. A porta principal é de moldura reta e na fachada lateral existe uma porta em arco abatido. A Torre de Menagem possuía originalmente 2 pavimentos. Atualmente está dividida em 3 pisos que acolhem uma exposição de objetos arqueológicos. Ainda durante o reinado de Dom Dinis foi construída a Torre dos Ferreiros, que protegia uma das portas de entrada na muralha da cidade, virada a leste. Foi na Guarda que, entre 1295 e 1296, o rei Dom Dinis planeou as negociações diplomáticas que culminariam, em 1297, na assinatura do Tratado de Alcanises com o rei de Leão e Castela. Este acordo restabeleceu a paz entre os 2 reinos, fixando os limites fronteiriços e estabelecendo a passagem de localidades como Campo Maior, Uguela, Olivença e as terras de Ribacoa para a posse de Portugal. Durante a crise de sucessão de 1383-1385, uma comitiva castelhana, liderada pelo rei João I de Castela, acompanhado da sua esposa, foi recebida pelo bispo da Guarda. O alcaide do castelo, que na altura era Álvaro Gil Cabral, trisavô de Pedro Álvares Cabral, ter-se-á levantado em armas, recusando-se a entregar a cidade aos castelhanos. A principal entrada do lado oeste fazia-se através da Porta dos Ferreiros, protegida pela possante torre com o mesmo nome. O percurso em cotovelo, com 2 vãos de acesso, apresenta um nicho num dos ângulos. Esse oratório, dedicado ao Cristo crucificado, conhecido como Senhor dos Aflitos, está assente sobre uma plataforma em cantaria de granito com 4 degraus, sendo protegido por um gradeamento de ferro forjado. A Torre dos Ferreiros, situada a meia encosta e apresentando uma planta quadrangular, foi construída no século XIII utilizando pedra proveniente da Igreja de Nossa Senhora da Consolação. Situada na atual Rua da Torre, foi alvo de requalificação nos últimos anos, sendo possível aceder ao seu topo através de uma escadaria interior ou de um elevador exterior. Virada a este fica a Porta da Erva, também denominada como Porta do Sol ou Porta da Estrela, que apresenta perfis distintos nas suas partes interior e exterior. No interior forma um arco de volta perfeita com aduelas irregulares. Do lado exterior forma um arco ogival de dimensões ligeiramente mais reduzidas. Situa-se na atual rua Rui de Pina, a escassos metros da famosa janela manuelina da Guarda, na rua Francisco dos Passos, antiga Rua Direita, integrada no antigo Paço Episcopal da cidade. Esta janela quinhentista, em arco polilobado e decorada com motivos vegetalistas, encontra-se ligada no imaginário popular ao assassinato do bispo Dom Álvaro de Chaves por um seu criado, que o atirou de uma janela.
No fundo da Rua de São Vicente encontramos a Porta del Rei, orientada para o oeste e apresentando-se com um largo arco ogival. Esta porta ainda se encontra integrada num trecho da velha muralha. Esta porta dava acesso à Judiaria da Guarda, que albergava uma das comunidades judaicas mais importantes do país na época medieval. Dom Dinis afurou, no século XIII, várias casas da freguesia de São Vicente a famílias judaicas. Ainda hoje subsistem vestígios deste bairro, como as marcas da mezuzá no umbral da porta, marcas de cruzes nas portas, que remetem para a conversão forçada dos judeus ao cristianismo, que ocorreu a partir de 1497, e outros símbolos apotropaicos. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.